maravilhosas para mais um Pod7, o podcast do Axé. E hoje nós estamos com o Babalorixá, o Weberson de Ogum. Como nosso apresentador, Vitor Nem, é um grande conhecedor da religião de matriz africana, ele vai levar com a gente essa conversa, esse papo aqui com o Baba sobre a nossa religião. Alô, galera! Sou eu, Nem Vitor, falando aqui, ó, com o Weberson, que é Aoifá, empresário, babalorixá, pessoa aí da internet. Estamos tentando. Que divulga aí a nossa religião e traz os assuntos legais para que sejam debatidos de forma legal aí para todo mundo. Fala aí um pouquinho pra gente de você, vai. Então, Nem Vitor, boa noite a todos, primeiramente. Fico feliz pelo convite. Cara, é uma dificuldade falar do que eu falo na internet, né? Meus conteúdos não são tão polêmicos, não são tão divertidos, são somente didáticos, mas a gente está tentando. E o objetivo das minhas redes sociais, o meu objetivo principalmente é trazer conhecimento e, através do conhecimento, fazer com que as pessoas não fiquem presas às outras pessoas mal intencionadas. Esse é o principal objetivo do meu conteúdo. Porque assim, Bel, o líder espiritual, o que você acha que é o papel para ser feito ali? Para que você se torne um líder espiritual? Essa é a pergunta. Então, nós estamos na era do sacerdócio, né? Todo mundo ou é, ou quer ser, ou já está sendo sacerdote. No candomblé, a premissa maior é nascer para ser. Você já ouviu isso? Você é do candomblé, você conhece. A gente precisa nascer para ser sacerdote, babalorixá ou ialorixá. Com a iniciação, obviamente, a gente dá o primeiro passo e com o tempo a gente vai galgando, né, na hierarquia, tomando nossas obrigações, 1, 3 e os 7 anos, e em alguns axés os 5, e com isso e a prática você consegue se tornar sacerdote, mas não é o que acontece hoje. Muita gente aparece do dia para a noite, paga algumas obrigações, pula etapas e acaba se tornando babalorixá. No caso do Ifá, é a mesma premissa. Você precisa nascer para ser. O Odu, que é sacado para você numa consulta oracular, seja do Ixefá, que é uma iniciação mais branda de Ifá, menos complexa, ou no Itefá, que é a iniciação propriamente dita, onde a gente raspa a cabeça, o Odu indica se você será sacerdote ou não. E aí, com o tempo, ao contrário do candomblé, que você precisa passar 7 anos para se tornar, com tempo e capacidade, você chega no sacerdócio de Ifá. Primeiro você se torna Aô, como eu, que é o aprendiz do Babalaô. É um Babalaô, mas é ainda em aprendizado. E posteriormente, quando o seu sacerdote indica que você está pronto, por causa da sua capacidade religiosa, você se torna Babalaô de ofício. E aí a gente chega aí no sacerdócio, nas duas vertentes religiosas, perdão. E a gente vê muito isso de pessoas iniciando em candomblé e indo para Ifá e não termina, não dá continuidade nenhum e nenhum outro e quer ser alguma coisa. Qual a sua opinião sobre isso? É o que está acontecendo todos os dias aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o candomblé não é superior ao Ifá, o Ifá não é superior ao candomblé, o candomblé não é superior à Umbanda, não existe uma religião superior à outra. Cada um pratica da sua maneira e colhe daquilo ali o que precisa. Cara, se a pessoa ela não conseguiu alcançar, né, todas as etapas dela no candomblé e vai pro Ifá por algum tipo de necessidade, tá tudo bem, né, uma necessidade pessoal, espiritual. Agora, se a pessoa tem a intenção de agregar mais um culto para ter poder e etc., se ela não conseguiu chegar no ápice da religião que ela praticava, ela não vai conseguir chegar no ápice da outra religião. Isso é muito errado, que as pessoas têm feito. E eu tenho visto que as pessoas enxergam o Ifá como o curso superior, a Umbanda o ensino médio, o ensino fundamental e o candomblé o ensino médio. Não é assim, cada um tem a sua importância, cada um tem toda a sua energia para agregar na vida de todos. Eu passei por essas 3 etapas, né? Eu fui umbandista, sou candomblessista e sou ifaísta também. E só agrega na minha vida. E eu acho que todo mundo deveria cultuar, terminar as suas etapas, se tiver vontade de alcançar ou galgar algum tipo de sacerdócio dentro da outra religião e nascer para ser, ir lá e começar outra religião depois que você terminou e chegou no ápice da sua. Perfeito. Conta pra gente aí tua história. Gente, fiquei sem graça. Vai. Conta pra gente a tua história espiritual. Como que começou? Você já tinha família
que já era, né, de religião de matriz africana ou não? Como é que foi isso aí? Cara, ninguém da minha família. Sempre tem um que vai, alguma coisa. Minha mãe, né? Desculpa, mãe, vou contar a história verdadeira. Ia nas casas de Umbanda e Candomblé, um namoradinho, alguma Porque coisa. elas sempre escondem, né? Sempre assim. Um namoradinho, alguma coisa, casamento, e me levava. Eu sempre olhei, né? Quando eu fiquei um pouco mais velho, com 16 anos, perdão, eu encontrei uma namoradinha, minha primeira namorada, e a família dela era umbandista. E aí eu fui pra Umbanda, comecei a ir. E aí minha mãe não deixava, cara, eu ser umbandista, tipo, colocar roupa. É assim que fala na Umbanda, né? Colocar roupa. Porque era por causa da namorada e tal. Enfim, resumindo a história, acabei indo pro Candomblé, da casa de um amigo dela, que é o meu sacerdote, que Deus o tenha num bom lugar. E aí eu pedi pra ela pra fazer santo também, né? Houve oportunidade, pedi pra fazer santo. E aí ela não deixou, cara, também. Não deixou? Não deixou. Falava o quê? Falava que era uma responsabilidade muito grande, eu era muito novo, né? Mas aí, Orixá sabe de todas as coisas, eu comecei a passar mal, saiu sangue de todos os orifícios do meu corpo. Que isso? Saiu, cara. Tudo que você imaginar saiu sangue. E aí ela se impactou com aquilo e acabou deixando rolar. Eu fiz santo no Candomblé. Já no Ifá eu já fui mais velho, já mesmo pra me conhecer melhor e me compreender como existência no universo. Mas o Candomblé e a Umbanda foi tipo assim. Minha história é muito sacrificante, né? Mas fluida e bonitinha no final. Chega a ficar bonitinho. No final deu tudo certo, No final deu tudo certo. Pesares, pesares. Com entidades? Trabalho, em nenhum momento eu deixei minhas entidades de lado, né? Eu recebo aquela rama toda, preto velho, caboclo, boiadeiro, cigano, exu, pombogira, todo mundo aí. Não deixei de lado e não aconselho a qualquer pessoa que passa da Umbanda pro Candomblé. Não, nunca... Eu conheço muitos babas oiás que são do Candomblé, se formaram babas oiás e ainda cultuam a Umbanda. Eu ainda cultuo. O seu também, né? Meu pai ainda faz as Ainda coisas cultuo. lá. É importantíssimo, cara, cultuar. É uma energia maravilhosa e, tipo, a primeira coisa que o cego faz quando ele começa a enxergar é largar as muletas, né? Eu não larguei as muletas. O rio que não sabe onde nasce seca, né, cara? Seca. Continua firme e forte. Firme e forte, trabalho com todo mundo. E as pessoas, elas falam sempre a mesma coisa, né? A entidade, o orixá, enfim, o exu, a pombagira. Mas conta pra gente o que é o ori e qual a importância dele. Cara, eu falo muito disso nas minhas redes sociais. A gente chega no Candomblé, pô, chegamos na mesma religião. E aí a gente entende que o ori é a nossa cabeça, né? Pronto, é isso aqui e acabou, né? Essa carecona aqui. Mas não, cara, é muito além disso. Ori é a divindade primordial do ser humano. É a forma de existência única que você tem, que ela tem, que eu tenho. São nossas vontades, os nossos anseios, nossos desejos. E Ori também é a nossa medida de fracasso, a nossa medida de sucesso. Ori é a divindade que recebe todas as oferendas primeiro que qualquer outra divindade. E é ela que decide se você vai ter ali o sucesso, a oferenda será aceita ou não. Ori é o coração da existência de Orixá, né? Se você existe, se você pensa, se você realiza, se você deseja, é Ori. E aí temos algumas divisões dentro do aspecto de Ori, né? Temos o Ori-Nu, que é o seu destino. Temos a divindade Ori, o Orixá Ori, que no Candomblé muita gente chama de Ia-Ori, né? Que é a sua forma divina, como é a sua ligação com o Eledumare, o Senhor da criação, Deus Criador. E temos o Ori-Apere, que é o topo da cabeça, onde nós iniciamos o Orixá, onde uma prática física consegue alcançar um teor espiritual. E, cara, as pessoas que têm passado por muita ansiedade, né, que é a doença do século, depressão, o culto ao Ori, ele elimina esse tipo de acontecimento, sabe? Melancolia e até prosperidade financeira. Uma pessoa que tem um Ori... Acredito muito. Eu cultuo meu próprio Ori. Isso é perfeito. Quando não estou me sentindo bem equilibrada para tomar decisões, eu peço para o meu Ori me dar orientação de qual o melhor caminho seguir naquele momento. Exatamente, isso é um primeiro passo para um culto de Ori. E, cara, você vai entender que se você não cultuar o seu Ori corretamente, orixá algum, inclusive o que você iniciou, irá te abençoar.
Nenhum, nem Logoendé, nem Ogum, nenhum orixá irá te abençoar se seu ori não estiver disposto a aceitar aquela oferenda, né? Às vezes a gente toma um ebó, faz algum tipo de coisa, não dá certo, porque o nosso ori não está preparado para aquilo, nossa cabeça não está preparada para superar esse desafio e acaba dando errado. Então, ori é a divindade primordial do ser humano, um culto que deveria ser o primeiro de todos os outros cultos, e a gente acaba enxergando um pouco disso no candomblé, porque primeiro a gente toma bori, depois a gente inicia para santo, mas que as pessoas têm deixado de lado um pouquinho. O candomblé não trouxe com tanta força esse tipo de culto, mas é um culto especial demais e que traz muito benefício para quem cultua, para quem é certo, como você disse, financeiro, emocional, psicológico, psiquiátrico, principalmente. Isso é ori, isso é a divindade ori, isso é o aspecto ori. Além do nosso crânio, né, que é o nome dado pro ori, e passa muito disso, vai muito além. Bel, como cultuar o orixá de forma correta? De forma eficiente, eficaz. Cara, parece muito difícil, mas é muito, muito mais fácil do que se parece. Você é de Logoendé, né? O orixá da sorte, o orixá da elegância, o orixá dos mistérios. Cara, você precisa ir só de encontro, viver como Logoendé é a representação. Eu sou de Ogum, meu orixá é a coragem, é a força. Eu não posso ter medo, né, de qualquer coisa. Eu não posso ser um ser humano que se abala por qualquer coisa. Eu não posso ser um ser humano preguiçoso. Essa é a primeira forma de você cultuar orixá de forma muito eficaz. A mulher de Oiá, por exemplo, a mulher de Oiá, ela precisa ser empoderada para ela ter a bênção de Oiá. A mulher de Oiá, ela precisa ter esse tipo, essa coisa de ter um relacionamento fixo de família para ela ser abençoada por Oiá. Porque ao contrário do que pensa, Oiá não é essa coisa que pintaram. Exatamente. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que Oiá era... Foi uma grande companheira de Xangô. Ela é considerada mais homem que Xangô em alguns versos, né? De tão empoderada que ela é. Então, quando a gente vive os aspectos do nosso orixá, nós estamos cultuando ele de forma efetiva e eficaz. E o culto correto, né, cara? Não adianta nada você só viver a divindade ali, os aspectos da divindade, e não fazer culto, sacrifício, oferenda, etc. Só que a vivência dos aspectos da divindade atrelado ao culto, né, ao sacrifício, à oferenda e entre outras coisas, e o culto ao ori também atrelado a isso, você vai cultuar Inhansã, Logoendé, Ogum de forma muito eficaz. E aí, cara, vai numa frase que eu costumo dizer que orixá é 1 mais 1, sempre vai dar igual a 2, então você sempre vai ter o resultado esperado. Não tem surpresa com o orixá. É dessa forma que eu enxergo o culto eficaz. Se você cultuar dessa forma, é sempre 1 mais 1 vai dar 2. Então pega o ori, orixá, o culto. O culto. Seguir aquela... Junta tudo ali, faz a fórmula mágica do sucesso, sem dúvidas. Fala pra gente uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas que assistem um podcast ou não querem saber. Qual a diferença de obsessor e Egum? Caramba, essa aí é uma das mais esperadas. É a mais esperada. Essa é bem duvidosa na cabeça das pessoas. Então, ao contrário do que muitas pessoas pregaram por muito tempo dentro das religiões de matriz africana, Egum não é algo ruim, né? A palavra Egum vem do termo Egungun. É uma simplificação da palavra. É muito comum no idioma Yorubá simplificar frases em palavras, né? Iemoja, Ieomoeja, Iemoja, mãe cujos filhos são peixes. Então é muito comum. Egum, Egungun. Egungun é o Irumolé, a divindade suprema da ancestralidade humana. E quando você cultua Egungun, você está cultuando todos aqueles que vieram da sua família antes de você para que você exista, né? E é tipo uma empresa, sabe? Quando você cultua Egungun, você está cultuando a sua ancestralidade. Lá em cima, lá do outro lado, são seus parentes que estão dizendo, abençoa ele. Então tem aquela indicação boa fazendo essa assimilação. Já o obsessor são energias, né, malignas, negativas, desequilibradíssimas, fora de controle, com alguma pendência aqui no mundo, que estão aqui somente para destruir a existência humana. Esse é o obsessor. O candomblé acabou chamando de Egum. Na verdade, isso mais se aproxima de um Adiogun, né, que é a energia que tem o mesmo intuito
porém de forma mais equilibrada. O Adiogun, ele te ataca para que você volte para o caminho. Então, tipo, quando a gente coloca contra Egum no candomblé, não é contra o Egungun, né? É contra Adiogun, deveria ser o nome. Então, tipo, o obsessor, ele é completamente maligno e destrutivo. Da sua natureza é isso. Destruir a criação, destruir o ser humano, desencaminhar o ser humano. O Egungun é completamente diferente disso. Ajuda, auxilia o ser humano. Nós, cultuando Egungun, nós temos o auxílio de todos os nossos ancestrais que tiveram aqui na Terra até a nossa existência. Então, essa é a grande diferença entre espírito obsessor e Egungun. Bate na mesa. Não tem problema. Fica à vontade, a casa é sua. Não tem uma explicação, não veria uma explicação melhor que essa, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui com o nosso apresentador. Diferença de orixá e irumolé. Cara, essa dúvida ela tá surgindo na cabeça das pessoas porque hoje em dia isso está sendo muito comentado. As pessoas acreditavam que orixá era tudo aquilo que nós conhecemos como divindade vinda da África, vinda da Nigéria, ou do Benin, ou dos países que falam banto. Mas não, cara, há uma diferença, né? Na verdade, Irumolé é uma divisão da divindade, como orixá também. Eu vou falar um pouquinho, porque eu ainda tenho que postar um vídeo sobre isso. Irumolé é a divindade em si, sem forma humana. Logun Edé como energia. Oiá como energia, Ogum como energia. Não é uma forma humana, não tem uma forma. É o aspecto, né? É a sorte, é a coragem, é o empoderamento, é a força feminina. Isso é Irumolé. A energia que está lá no Orun, lá no mundo espiritual. O orixá já é essa energia atrelada a algum aspecto da natureza. Ogum, minério de ferro. Oiara, os ventos, os raios. Logun Edé é a coisa mais bonita do mundo, porque Logun Edé é sorte aqui, sorte lá no céu, é sorte em todos os aspectos. Então a diferença entre o orixá e o Irumolé é que Irumolé é energia pura no Orun, tá lá, no mundo espiritual. Orixá são aspectos da natureza que possuem a energia do Irumolé. Essa é a grande diferença. Ogum é representado, a sua energia é representada aqui na coragem, na força, no minério de ferro, na guerra. Logun Edé, na sorte, na elegância aqui na terra. Oiá, o raio, o vento, o empoderamento feminino, a força, né, o companheirismo com seu marido ali, ou esposa. Isso é o orixá, o aspecto do Irumolé na terra. O Irumolé é a energia propriamente dita vinda do Orun. Essa é a grande diferença entre Irumolé e orixá. Nem todos praticam essa diferença, né? Aqui no Brasil a gente juntou tudo e chamou tudo de orixá. Não tá errado, tá tudo bem. Porém, existe essa diferença filosófica nos aspectos das divindades. Porque de lá pra cá, muita coisa foi se perdendo na tradução. Sim. No meio do caminho se esqueceram muitas coisas. Né? E hoje em dia, com a internet, a gente tem essa ligação mais rápida, né? Daqui para lá, e a gente consegue acessar as informações de forma mais rápida e melhores. É, né? O que que acontece. E aí a gente tem uma ferramenta para agregar no nosso culto e deixar ele mais parecido, né, com o original possível. Isso não é errado, né? Ao contrário do que muitos candomblecistas pregam, não é errado. Se você consegue agregar um culto para a sua divindade, para a divindade que você cultua, te trazer mais bênçãos, que mal há nisso. Se você tem um acesso ao núcleo, né, a origem da sua religião, que a origem do candomblé é a Nigéria, é os países que falam banto, é o Benin. Se você tem acesso a essa cultura, por que não agregar de forma não violenta para não mudar as tradições do candomblé, que é uma religião genuinamente brasileira? Por que não? Né, desde que não agrida as tradições. Então, com esse contato, como você muito bem explicou, com esse contato, com a internet, às vezes a gente está no TikTok ou em outra rede social e acaba encontrando um nigeriano que conversa, manda mensagem. Twitter. Muito, né? Eu sigo vários nigerianos no Twitter. E eles trazem muita coisa. Eles passam lá, eles gravam, acho que, enfim, lá no país deles não deve proibir muita coisa na internet. Então a gente vê ali o vídeo na íntegra. É porque é dia a dia, né, Vitor? É dia a dia. Sacrificar é dia a dia. Tá ali, tá com eles acordam com isso. E aí você recebe aquela informação rápida e a gente consegue observar. Inclusive, você como sacerdote sabe que muita gente se fecha, algumas pessoas se fecham pro aprendizado, porque eu aprendi assim porque eu sou Gabriela. Eu aprendi assim, eu vou morrer assim e acabou. E as outras pessoas não, tem outras que se abrem mais, né, se expandem mais o conhecimento. E aí o papel do sacerdote, ele é de direcionar. E aí, o que você acha desses sacerdotes que tampam muitas das vezes a visão de coisas como
Ori. Sabe? Coisas simples, a informação simples, né? O Biel estava aqui, a gente estava falando por que tem que virar de costas para passar na porta. Não foi passado para ele uma informação. São coisas simples, né? Que não são passadas. Então, uma das coisas muito ruins, né, da maioria dos sacerdotes é a fome de poder, né? E segurar a informação é uma ótima estratégia de poder, né? Quando você só detém informação, você detém um poder. Então, muitos desses sacerdotes e sacerdotisas fazem isso para controlar ali aquele membro da EBE, da religião dele, da casa dele. Eu acho isso uma grande falácia, uma ignorância tremenda. Porque pensa comigo, se eu sou sacerdote e prego um tipo de religião, em algum momento eu irei embora e tudo que eu preguei vai se perder. Se eu deixar todas as informações já na cabeça da minha galera, naturalmente que o meu legado ele vai se perpetuar. Então, nós temos todos os acessos, né? As redes sociais estão aí trazendo todas as informações do culto original, e não falo original diminuindo o candomblé, do culto original, e temos a oportunidade de agregar um pouco mais, apenas conhecer, só de saber como é que as coisas funcionam, e isso é de uma importância muito grande. O sacerdote que luta contra isso, na verdade, ou ele está preocupado que o conhecimento dele vai ficar menor, porque acaba se limitando, né? Ou ele vai perder o controle sobre os seus filhos e filhas, né? E o porquê que eles fazem isso somente são esses. Não parecer conhecer tudo, porque o sacerdote ele gosta de falar, eu sei tudo, né? O sacerdote não sabe tudo, né? Pasmem, não sei se isso é surpresa. Sacerdote não sabe tudo. Então, quando ele vê que o filho, né, ou a filha está tendo um conhecimento mais amplo que o dele, ele vai lá e segura a rédea. Não, você não precisa aprender isso, isso não muda, né? Ou então para ele perder o poder que ele tem ali sobre as pessoas na casa dele, porque algumas pessoas confundem liderança com poder. Exatamente. O sacerdote, cara, quando o ser humano ele se torna sacerdote, ele deixa de ter poder para ter prudência, cara. Não ao contrário. Não o contrário. E muitos não praticam isso, infelizmente. E aí, isso dá aí um recado para as pessoas, né? De o que a pessoa deve prestar atenção quando for procurar qualquer religião de matriz africana. A casa, o templo, enfim. O que a gente precisa observar primeiro para a gente realmente, de fato, adentrar aquele templo e fazer parte da comunidade? Vamos lá. Primeira coisa, o sacerdote que você encontrar, ele precisa ter uma história dentro da religião, né? Ele precisa ter um pai de santo, uma mãe de santo, um avô de santo e por aí vai, né? Segunda coisa é o caráter dele e a postura dele diante da sociedade. Cara, um sacerdote, ele é exemplo para os seus filhos. Ele é exemplo para a sua comunidade. Então ele precisa sim ser exemplo na vida dele pessoal, na vida social dele, ele precisa ser exemplo. Claro que dentro dos parâmetros dele e não tão fora dos da sociedade. São os dois parâmetros mais importantes para escolher uma casa de orixá, ou uma casa de umbanda, candomblé ou ifá. O terceiro aspecto é a responsabilidade que ele tem e o acesso que a gente tem até ele. Porque eu conheço muita gente que não consegue ter acesso ao seu sacerdote. Mesmo que seja um sacerdote que te limite o teu conhecimento, se ele é acessível, se ele é responsável, se ele é exemplo para a comunidade dele, para a sociedade, já são pontos bem positivos aí para a pessoa falar, não, essa é minha casa. E o ponto mais importante, se ele visar muito a grana, muito negócio, for só uma troca de dinheiro, um serviço prestado em valor pago, também não é legal, porque isso não é do candomblé, né? O candomblé é uma religião que acolhe e de vez em quando, em alguns momentos, prega a caridade, né? Como na Umbanda acaba acontecendo por mais vezes. Porém, né, encontrar um sacerdote que se preocupe, né, uma casa que se preocupe com o seu problema, se preocupe com o seu desafio, sua vida e a sua família e não atrapalhe nenhum desses aspectos na sua vida, também é um fator importantíssimo, se não o mais importante de todos. É verdade. E hoje, assim, a religião virou comércio, né? Na verdade, não hoje. Hoje está mais escancarado o comércio, justamente por conta do veículo de comunicação que é a internet. Mas, assim, você cobrar, que é o que acontece, o que a gente está conseguindo acompanhar, né? Você cobra um trabalho, você paga por aquilo ali e você não recebe o resultado. Às vezes você pega uma foto colada, copia e cola, e acaba que a religião vai por água abaixo, né? E a gente que trabalha com religiosidade
e com a internet para divulgação, acaba ficando pichado. Por quê? Você, né, vem do Ifá, vem do Candomblé e quantos outros que já fizeram coisas erradas e às vezes pode respingar em você, por exemplo, que não tem nada a ver, né? E respinga, cara, acaba respingando, né? Tipo, o sacerdote ele já tem um estigma. É safado, é 7-1, ele enrola. O ifaísta tá começando a ter esse estigma também por muitas pessoas que deram um mau exemplo, na verdade. Mas eu não vejo problema nenhum em cobrar pra fazer. Eu vivo assim, né? Eu costumo dizer que eu cobro pra curar pessoas. E tem gente que só cobra. Só cobrar, não faz nada. Nós oferecemos, né, um serviço, cara. Quando eu faço um ebó, quando eu faço uma consulta, eu tô oferecendo um serviço. Se você paga ao médico, se você paga ao frentista, né, do posto de gasolina, se você paga quem estaciona seu carro, naturalmente você vai pagar o seu sacerdote religioso ali, ou a pessoa que está te direcionando religiosamente. Mas tudo tem um limite, né? Uma ética. Eu não vou cobrar valores extremos por uma promessa. Porque se eu falo para você que eu vou trazer o seu marido ou a sua esposa em 7 dias, eu preciso te entregar em 7 dias esse resultado. Fora isso, eu estou te vendendo uma promessa. Exatamente. E é o que mais acontece hoje em dia, né, Vitor? Muita gente vendendo promessas, e aí a nossa classe, né? Tanto o influenciador espiritual, né, religioso, tanto o sacerdote, ele fica muito pichado. Eu recebo muita gente muito machucada, enganada e tal. O senhor não vai me enganar? Não, minha filha. E aí como é que a gente conta que não, né? 10 outros já enganaram. Como é que eu sou diferente? Não dá. O seu conhecimento vai fazer a diferença. Isso, e a forma com que eu trato a pessoa vai fazer a diferença, a forma com que eu lido com a situação dela acaba fazendo a diferença. Mas é o que mais acontece hoje em dia. O sacerdote, ele cobrar um serviço, às vezes ele nem fazer, né? Ele mandar uma foto de algo que ele fez em outro momento, falar aqui tá aqui seu serviço, etc. A internet ajudou muito, mas atrapalhou muito, deu muita brecha pra gente mal intencionada. Pessoas comuns, né? Que não tem nenhum fundamento. Inventam certas coisas, acaba que o sacerdote ou a sacerdote leve a má fama. Sim. Uma dúvida que muitas pessoas, inclusive eu mesma já tive, o que é Ifá? Cara, o que é Ifá? É importante. É importante entender o que é Ifá. Ifá, vou falar de forma técnica primeiro, né? Se eu falar de muito emotivo assim, eu vou levar muito tempo. Ifá é o oráculo no qual a divindade, né, o orixá, o irumolé, Orumilá, usa para divinar, não adivinhar, divinar o destino dos seres humanos. Ele é tão ligado a esse oráculo, né, essa forma oraculista, essa forma oracular, perdão, que ele é chamado de Orumilá Ifá, a divindade. E o oráculo também é chamado de Ifá Orumilá, às vezes, em algumas famílias. Ifá é também um nome que nós brasileiros demos ao culto, onde Orumilá é a divindade central e direciona para todos os outros cultos. Por exemplo, você vai numa Ebé Ifá, você vai ouvir que Orumilá, né, na consulta oracular, indica que você faça um sacrifício a Logum Edé, ou um sacrifício ao Oiá, um sacrifício a Ogum. Por quê? Esse sacrifício irá te levar, as energias e as bênçãos irão te levar para o caminho do seu destino. E Orumilá é a divindade da sabedoria e testemunha do destino de todos os seres humanos. Então, Ifá, né, é o nome da religião aqui no Brasil e é a forma oracular que a divindade Orumilá usa para adivinar o destino. Também, isso é muito importante entender, também é um sistema moral que os seres humanos acabam vivendo, principalmente os adeptos de Ifá. Nós temos lá conselhos morais, uma espécie de manual moral ali, comportamental, dentro do culto de Ifá, que é importantíssimo, né, para todo membro de Ifá que acaba chegando na religião. Então, isso é Ifá de forma bem objetiva, bem prática. Bel, qualquer pessoa pode procurar Ifá? Qualquer pessoa pode procurar Ifá. Porém, né, nem toda pessoa gostará de Ifá. Porque às vezes você vai procurar Orumilá Ifá e você acaba não gostando do que você enxerga. Porque o Orumilá Ifá é o espelho. Então às vezes a pessoa acaba olhando pro reflexo e não gosta do que vê. Ou não aceita o que tá vendo. Né? Eu não sou esse ser humano. E o Orumilá te faz isso, te despe. Ele te deixa ali olhando só você e seu reflexo. Sem roupa bonita, sem fio de conta, sem dinheiro, sem riqueza, sem nada. Você se olha nu no espelho. E aí tem gente que não gosta. Então todo mundo pode procurar Ifá, mas talvez Ifá não seja bom
para aquela pessoa que se olhou no espelho, viu seu reflexo e não gostou. E aí ela vai sair e não vai gostar do IFA. Mas IFA é para todo mundo, né? Desde que esteja preparado para se olhar no espelho, né, cara? É importante demais e tem gente que não consegue. Porque tem gente que fala, né? Eu preciso de indicação para entrar em IFA. Ou, igual você falou, vai e não gosta. E aí as pessoas acabam que tem bastante... Receio. Isso. Receio. Muita gente, porque tem muito pilantra no IFA agora também, cara. Muito pilantra. Eu vi em algum lugar, não me lembro onde, uma lista, uma suposta lista que saiu de pessoas, né, que na verdade nem faziam parte, vieram de lá pra cá e professavam as coisas aqui. E acontece. Que enganavam muita gente. Acontece. Né? É que tipo assim... o brasileiro, ele tem um pouquinho da síndrome do vira-lata, né? Tipo, vem um nigeriano lá que era açougueiro. Né? Conheceu o Ifá de alguma forma, porque a família dele pratica esse culto. Aí ele vem aqui com um pouco conhecimento dele, que era diário, vai lá e começa a ver, caramba, que as pessoas pagam muito bem por isso, né? Não, eu sou babalaô a partir de agora, né? E ninguém vai lá na Nigéria conferir se o cara era babalaô ou não. Então acontece, essa lista foi pequena, tá? É maior. É maior. Tem pilantra no IFA, cara, infelizmente. Tem em todo mundo, tem em todo lugar, né? Na igreja, no candomblé. Todo lugar tem. Todo lugar tem pilantra. E no IFA tem muito pilantra agora. Muita gente que não é, tipo... Não é sacerdote, mas já pratica certas coisas, ou não se tornou sacerdote de ofício e já tá iniciando pessoas. O IFA, ele tem uma importância maior, o idioma Yorubá, né? Então, quando você vê um carinha falando Yorubá perfeito, você se encanta com aquilo, né, cara? Uhum. A gente tem um pouco menos noção no candomblé de Yorubá. E aí o cara te encanta com aquele Yorubá, e te encanta com uma magia, aí te encanta com um sacrifício diferente, uma forma diferente, você fica apaixonado. E acaba aí perdendo muita coisa, né? E eu já fui vítima disso, já. Conta pra gente. Cara, então... Eu fui procurar o Oromila Ifá porque eu precisava me olhar no espelho, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui no mais famosão, sabe? Que aqui não vale a pena falar o nome. O mais famosão e tal. Cara, era uma empresa. Alguém te recebia, alguém te levava no jogo, alguém te tirava do jogo, alguém te levava pra fazer o ebó. E o sacerdote estava ali como se fosse um papel que ele assinava. Tua vida, teu ebó. Ele não lembrava nem teu nome 10 minutos depois. Falava um Yorubá perfeito, né? As ritualísticas eram incríveis. Você enxergava e você ficava, caramba, isso é forte, né? Só que nada do que eu fiz surtiu efeito. Eu gastei uma grana violenta, cara. Muito violenta. Caramba. Muito violenta. Muito, muito. E aí eu me decepcionei bastante, né? Tudo que foi dito ali, que você tá fazendo A pra receber B. Uhum. Eu não recebi B, né? Eu esperei o tempo. Eu sou sacerdote, eu sei esperar o tempo. O tempo passou e nada aconteceu e foi grana. E aí você vai lá, não tá funcionando. É mais grana. E aí, não funcionou também. Mais grana e tal. E eu me decepcionei bastante. Posteriormente, através de uma conhecida, eu conheci a Rebeca, eu faço parte hoje, sou completamente apaixonado, vou ficar lá o resto da minha vida, né? Porque eu me encontrei com o IFA. Na verdade, eu encontrei IFA. Naquela época, eu só fui numa empresa ali cujo trabalho era Oromila. Uma empresa. Era uma empresa. Vocês viram aí, não? A empresa. Funciona como uma empresa. E nem Vitor, não importa o tamanho. Esse lugar que eu fui era muito grande. Né? Era muito bem estruturado. Uhum. Mas eu conheço muitas pessoas, amigos próximos e íntimos, que foram enganados pelo cara pequenininho também. O cara que atendia num quarto, dentro da casa dele. Esse cara enganava muita gente, tirava muita grana de muita gente. Só dessa pessoa foram, 50 mil reais. E, a pessoa tem que tomar cuidado. E como é uma cultura nova, né? Um culto novo, a gente se entrega, cara, sem saber, sem ter referência. Então já ficou aviso pro pessoal aí, tem que ter referência sobre Ebé-Ifá, sobre Babalaô, etc. Isso dá um medo tremendo, né? Porque eles mexem com energias que a gente nem sabe qual é, né, cara? A gente não conhece. Não é só o valor gasto, não, né? É o que eles podem fazer no nosso caminho. Pode te destruir. Pode te destruir. Porque como você falou, cara. E às vezes é um açougueiro que morava, que era nigeriano, vinha pra cá. Já aconteceu comigo. Já, um sapateiro. Um cara entrou em contato comigo. E era um nigeriano me oferecendo tudo sobre o Logunedé. Porque tinha visto um post meu. E aí era não sei quantos dólares e tal. E aí beleza. E eu tava super empolgado pra pagar aquilo ali, né? Pra receber a informação. E acabou que tava tendo o ritual
de Oxum, lá em Oxobô, e tinha um amigo meu daqui que falou assim, nem Vitor, vou ligar pra você de madrugada porque tem um amigo meu lá e pra você ver o ritual acontecendo. Falei, beleza. Aí, esperando o amigo dele entrar em contato, a gente conversando, eu falei, esse aqui, ó. Ele, calma aí que eu vou dar uma olhada. Esse aqui é o sacerdote que vai me ensinar tudo. Ele vai me ensinar tudo de Logoendé. Calma aí, que eu vou ver aqui. E foi e tal. E na realidade, por sorte, né? Sorte, a família de lá conhecia a família desse cara. Sorte não, né? Logoendé. Eu ia falar, eu preferi ficar calada. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra você. E isso é incrível, sabia? Porque as coisas acontecem comigo assim, ó. Você foi iniciado do Orixá da Sorte, né, meu querido? Logoendé não é só bonitinho, não. Tá vendo aí, gente? Ó, eu ia ser convidado, virar apresentador, agora eu vou casar. Aí, ó. E fica vermelho. Tá vendo como o Logoendé é a personificação da sorte? Sorte. Tá vendo? Enfim, aí ele viu pra mim que a família do cara não tinha nada a ver com o que ele, né, tava falando pra mim. E eu falei, cara, eu ia pagar em dólar um bagulho nada a ver. Uma coisa que provavelmente ele tinha escrito ali, inventado na hora. Porque tava com as palavrinhas bonitinhas. E aí, o que você ia fazer? Ia pegar pra si como culto da vida, né? Porque era de um nigeriano. Tá maluco? O próprio descendente de Logoendé me ensinou isso. O quê? Vou falar é agora. Ninguém mais me segura nesse Brasil. Já era, eu sou a maior autoridade de Logoendé. Você não conhece Logoendé, quem conhece sou eu. Você não fez Logoendé, fez o primo. Fez São Miguel Arcanjo. Vocês fizeram o Logoendé bebezinho. Eu fiz o monstro. Eu Fiz o assassino sanguinário. Logoendé é isso. Conta pra gente uma polêmica. Adoro polêmica. Polêmica de axé. Tá na tua mão. Pega a bola. Cara, Pega a bola. Chuta alto. polêmica de axé. Logoendé não é filho de Oxum e Ah, Oxóssi. não, já sabemos. Por quê? Então, cara, Oxóssi é anterior a Logoendé. Bem anterior. Tipo, muitos séculos de diferença, né? E Oxum, ela não é mãe sanguínea de Logoendé. Ela é como se fosse a Yalorixá de Logoendé. Só que o vínculo deles era muito forte, Sim. né? Muito forte mesmo. E ela era apaixonada por ele. Ele era um dos melhores pupilos dela. Então, eles criaram essa conexão materna e de mãe e filho mesmo. E aí, a história acontece, o tempo passa, muda de boca a boca. E aí, a mãe de santo, a Yalorixá, a sacerdotisa que amava Logoendé como mãe, como filho, perdão, acaba se tornando a mãe sanguínea. E Oxóssi nunca nem conheceu Logoendé. Há outra polêmica. Oxóssi e Ogum também não são irmãos. Não. Na verdade, bem mais provável que Ogum tenha mandado matar Oxóssi do que eles tenham sido irmãos. Por quê? Ogum e Oxóssi são energias irmãs. Irumolés irmãos. Uhum. No Orum, as energias dos dois são muito idênticas. Aqui no Aie, eles estavam em lados opostos de uma guerra, né? Ogum do lado de Odudua e Oxóssi do lado de Obatalá. O que a gente conhece como Oxalá aqui. Uhum. Oxóssi era tipo o guardião de Obatalá e o general ali da galera dele. E Ogum de Odudua. E esses dois personagens, na história iorubá, eles se encontraram, né? Odudua tenta e consegue tomar os territórios de Obatalá. E aí Oxóssi estava lá, do lado contrário, né? Então é bem mais provável que Ogum tenha ordenado a morte de Oxóssi do que eles sejam irmãos. Só que aí eles são energias irmãs, passa 100 anos, são energias irmãs, passa 200 anos, são irmãos, e aí chega aqui no Brasil e são só grandes irmãos. Um é o mais velho, o outro é o caçula. É igual Oxum, Logoendé. Porque assim, você sabe responder de onde saiu a história que Oxóssi seria o pai de Logoendé? Consigo. Cara, então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Tudo é encaixe de certas coisas. Você entende a cultura iorubá e aí você entende um pouquinho da história, né? Logoendé, ele era um guerreiro, né? E não foi filho adotivo de Ogum. Na verdade, ele foi treinado por Ogum. Era como se fosse um tenente, né, de Ogum ali, Ogum sendo o general fodão de tudo. Logoendé vinha de uma família de guerreiros e caçadores. É bem básico. Qual é o caçador mais popular que você conhece? Oxóssi. Logoendé era filho de um caçador e de um guerreiro. Qual é o caçador mais popular que você conhece? Ogum.
e depois Oxóssi. E aí fica, um é o pai, o outro é o pai adotivo. Ogum tem mais ligação com Logum-Edé do que Logum-Edé tem ligação com Oxóssi. Então, é bem provável que tenha sido por isso, porque o pai de Logum-Edé, que não é esclarecido na história iorubá, tá? Não é esclarecido. Provavelmente ele era um caçador, né? E era da família real também, porque Logum-Edé realmente, ele era um príncipe, ele era da família real de Odudua, que é o patriarca do povo iorubá. Ele realmente era um príncipe, e o pai dele exercia a mesma coisa que ele, era de pai para filho, sabe? Eu sou caçador guerreiro, meu filho vai ser caçador guerreiro, meu neto. Então é bem mais provável que o pai de Logum-Edé fosse um caçador que foi confundido com Oxóssi posteriormente. Até eu tinha visto, eu adoro ver os festivais de lá. É lindo. E o de Oxum, o Irindi Logum, Oxum Xobô, fala sobre o Lutmerim, né? Que foi um caçador que ajudou Oxum um grande caçador, né? Entre outros, né? Você já ouviu falar que Erinlé era o pai de Logum-Edé. Então todo caçador famoso na Nigéria acaba sendo o pai de Logum-Edé aqui no Brasil. E Logum-Edé acaba ficando sem pai. Mas uma coisa muito importante é que, tipo, existe um culto de Logum-Edé em Oxobô, existe um culto de Logum-Edé em Edé, existe um culto de Logum-Edé em Badã. Existem vários tipos de culto de Logum-Edé e são cidades distantes. Nosso culto não é parecido com o culto de São Paulo, nem parecido com o culto de Minas. Então, Logum-Edé tem uma especialidade aqui, uma particularidade aqui. Ali ele já vai ter toda uma história baseada nessa região, outra história baseada nessa região. Então, existem várias narrativas, né, baseadas na concepção da cultura daquele povo ali, daquela região, que vão contar a história de Logum-Edé. Né? Você vai ver que em algum momento, Erinlé foi pai de Logum-Edé. Em outro momento, Orumilá foi pai de Logum-Edé. Em outro momento, Olufon foi pai de Logum-Edé. Então ele é o filho do Cadinho ali, mais ou menos, mas nós não temos... Não conseguimos ter essa certeza quem é. Mas o importante é que ele tá aí, né, cara? Não precisa saber de quem é o pai, quem é a mãe, né? Tá aí. É o que acontece. A função dele como orixá na vida dos filhos. Perfeitamente. Não viu o cara aí de sorte aí? Acabou de contar a trajetória de sorte dele. Quase foi enganado por um sapateiro de Logum-Edé. Não, minha história de sorte. Sempre foi sorte. Sempre foi Logum-Edé. Nunca foi outra coisa. Sempre foi Logum-Edé. Os dois, as pessoas... e Logum-Edé andam juntos, né? Logum-Edé é a sorte. Pronto. Isso aí que você fala, cara, na minha vida faz muito sentido. É porque as pessoas veem Logum-Edé, cara, como agora tem duas visões, né? Ou era um garotinho, né? Um garotinho mimado pela mãe, né? Que a história... 6 meses com o pai, 6 meses com a mãe, né? De casal separado, né? Sabe que aquele filho de casal separado que passa 15 em 15? Mimadinho. Ou é mimadinho, né? Ou ele era um sanguinário, guerreiro, monstruoso, assassino, né? Essas duas visões que as pessoas têm de Logum-Edé. Mas poucas pessoas muitas pessoas, não conseguem identificar. Tipo, nós temos algum orixá do ferro, Oxóssi, orixá da caça, Nyansan, orixá do raio, né? Oxum, orixá da água, né? Do rio Oxum, ou da água doce aqui no Brasil. Iemoja, o orixá do rio na Nigéria e do mar aqui no Brasil. Logum-Edé, o orixá de quê? Logum-Edé é o orixá da sorte, cara. Sempre foi o orixá da sorte na Nigéria. As pessoas, né, que estão próximas às famílias que cultuam Logum-Edé na Nigéria, elas tem uma concepção de que quanto mais próximo de uma pessoa, eu sou prova viva disso, mais próximo de uma pessoa de Logum-Edé você fica, mais sorte resvala em você. Mais sorte resvala em você. Eu costumo dizer isso. Eu tô cuidando, olha como eu cuido bem. A casa sempre limpa, porque o Logum-Edé não gosta de sujeira. O Logum-Edé não gosta de sujeira. Como eu cuido bem do seu... isso aí. Olhe por mim, Logum-Edé. Vai dar sorte, vai dar. Né? Eu sou um homem iniciado de fui iniciado por um homem de Logum-Edé, né? Então, tipo assim, eu tive muita sorte, né? Primeiro que eu fiz santo do dia pra noite muito rápido e foi muito barato. E graças a Deus o decorrer da vida foi muito bom. Tenho filhos, né, iniciados de Logum-Edé, já iniciei Logum-Edé, então tô sempre cultivando a minha sorte ali e tal. Chega perto de mim, eu passo a mão assim, vai me dar sorte, pai. Assim funciona. Papai vai abençoar. Se você fizer tudo certinho, ele vai caminhando, vai levando, vai subindo, vai crescendo. Vai. Daqui a pouco é milionário. Eu não duvido. Daqui a pouco é milionário. Eu não duvido. Uau. Logum-Edé é o chá da sorte, cara. Tá maluco. Mas eu na minha vida sempre foi assim. Eu saía de casa pra procurar trabalho. E aí, no meio da rua, eu parava pra dar um cigarro
pra alguém que o outro tava falando não sei o quê, e aí eu conhecia o dono do RH, sei lá, o cara do RH, o dono da empresa, e aí eu tava lá empregado. Funcionava. É assim, vocês, tipo, é complicado, né? Vocês de Logan Edé só falta uma coisa: foco. Tá bom, Alessandra, sai do fake. Sai do fake, Alessandra. O tempo todo eu falo só isso, meu dia. 24 horas. Essa é a falha, Não adianta, a gente. Gente, eu não sou. É o efeito colateral Baba. da sorte. Eu não sou IA. Mas eu falo isso todo Convive, né? Acaba aprendendo. Misericórdia. Mas cara. Eu chego pra ela e falo assim: amor, eu Hoje eu vou fazer isso tudo. Isso. Hoje. Ela fica assim, ó. Aí faz. E não faz nada, né? Tem 2 meses que você tá falando. Ela já não vai nem crescer pra mim. Não, perde. Daqui a pouco eu começo a puxar a orelha. Mas então, e aí, não fez? Você foi, mas não fez? Como assim? Por que não fez? Tem que começar a puxar. É porque eu vou me Porque se desvirtuando. deixando... Ele viu um passarinho passando, já era, esqueceu. Eu vou descer pra reservar a sala pra gravar, mas eu pego o cachorro, aí quando eu vou ver, eu já tô lá fumando, escutando a música, e eu vejo um negócio, não tem nada a ver com o que eu desci pra Vai fazer. Esse é o povo de Logan Edé. Tem que A sorte tem que achar, né? Porque na verdade, eles estão tão desfocados que não tem jeito deles andarem, só com sorte. Só com sorte. E aí, só por isso pode que inicia ser Logan isso, Edé. faz muito sentido. Cultuar Logan Edé faz com que você tenha mais foco. Faz com que você tenha mais foco. E é o defeito, né? A vírgula ali, o efeito colateral de todo filho de Logan Edé é a falta de foco. E ele vai sinalizando. Vai. Quando eu tô agora, por exemplo, eu tô bem desfocado, já tá sinalizando. Aí meu pai já começa. Lindo. Um beijo pra Marcelo de Odecarê. Maravilhoso, da Casa Amarela de Oxum. Papai. Meu pai. Vou mandar um coraçãozinho aqui também. Dá. Meu pai já começa. Lindo. Logan Edé. Ó, santinho aqui, ó. Santinho. Aí eu falo, tá aqui, ó. Desfocado. Fala pra gente, como que Iemanjá, porque assim, né? Odoiá, todo mundo fala. Tá aí, né? Tá escrito. Odoiá. Mãe do Rio. Odoiabá. E como que ela veio ser o Orixá do Mar? Cara, é uma história bonita até. Bonita. O candomblé, ele não precisa de grandes mudanças, assim, na cultura, sabe? Ele precisa de grandes mudanças no formato como as coisas se desenrolaram, né? E relacionado a pessoas, tá? Não a religião é maravilhosa. Eu costumo dizer que quem formou o candomblé era muito inteligente, muito perspicaz, muito. Salvador, né? Na década de 30, 40, não me lembro agora, teve uma crise de peixe no Rio Vermelho, na praia do Rio Vermelho. E aí a galera foi lá, né, e buscou uma mãe de santo. Na época o candomblé estava tomando força e tal. Essa mãe de santo, ela pede para que os pescadores façam uma oferenda, né, entregue no dique do Tororó. Já foi em Salvador? Não. O dique do Tororó é água doce. Entrega essa oferenda para Iemanjá no dique do Tororó. E aí os caras, mas a gente pesca no mar, né? O dique é água doce, né? E aí a mulher diz que Iemanjá é mãe de todos os peixes, né? Então vai entregar lá onde ela reside e vão ganhar os peixes. Os caras, recebem oferenda e eles mesmos, falam, não, a gente não vai entregar no dique do Tororó, né? Mas acabam entregando o dique do Tororó e não rola, cara. Acaba demorando pra acontecer. Os caras vão lá e entregam no mar por conta própria. No mar por conta própria. E aí os peixes voltam, cara. A abundância volta pro mar da praia do Rio Vermelho ali. E aí, cara, foi dia 2 de fevereiro esse dia, né? Que teve essa comoção especial por Iemanjá. E aí os caras, ficam impressionados. E aí acabam cultuando Iemanjá ali no mar, né? E aí isso fica tão popular, né? E tão forte que a Igreja Católica tinha, não me lembro agora, uma festa para uma santa católica no dia 2 de fevereiro. Não é Nossa Senhora do Navegante, não me lembro agora qual é. É uma santa lá muito popular na Bahia. E a festa da santa foi substituída por uma festa de Iemanjá.
porque, tipo, foi muito bom pros caras. Então, tipo... Só que eu digo, tinha um macete, né? Tipo, Emojá é filha de Olokun, o senhor do mar. Então ela, pai, ajuda os meninos, por favor. Né? E os caras mandaram o peixe do mar. Só que foi uma deturpação do culto, né? Mas baseado na cultura e na crença. Isso é muito bom, né? E acabou dando certo. Com o tempo, né? Toda história, ela começa a se modificar. E Telefone aí, sem fio. e Emojá passa a ser cultuada no Brasil, principalmente no mar, porque foi onde ela fez o seu maior trabalho de forma muito popular e eficaz. E aí ela vai lá e vira a Senhora dos Mares. Mas na Nigéria, ela é Odoia, ela é mãe do rio. Ela é mãe do rio. E também tem isso de Olokun, eu reparo muito. Fêmea ou macho? Fêmea ou macho. Tem explicação? Então, isso são escolas, né, cara? Lembra que eu te falei que muda de região para região? Uhum. A concepção de uma divindade ela é muito vasta. Então, tipo, Olokun é fêmea para alguns, é feminina para alguns, ou macho para outros, né? A minha escola, eu enxergo dessa forma. Existiu, né, uma mulher chamada Olokun Senhadê. Era mulher. E existe a divindade masculina Olokun. Só que muda de outro lugar para Nigéria, Olokun já é feminina. No final, o gênero espiritual da divindade não importa, cara. O que importa é o culto, né? Mas tem essa variedade aí. E aí, aos meus, né? Aos que querem aprender comigo, eu ensino. Ó, existe uma esposa, né? De Odudua, se eu não me lembro. Não, perdão, Obatalá, chamada Olokun Senhadê. E ela era uma sacerdotisa da divindade Olokun. E aí, na Nigéria, os iorubás enxergavam o sacerdote ou a sacerdotisa como a própria divindade. Por isso que existe aquela história que Oxum iniciou primeiro, lembra? Uhum. Então não foi Oxum, foi uma sacerdotisa de Oxum. E aí identificaram essa mulher, né, essa sacerdotisa, Olokun Senhadê, que era uma sacerdotisa de Olokun como a própria divindade depois com o tempo. Uhum. E aí Olokun é fêmea, né? Mas na minha escola, né, onde eu aprendi, sempre foi Olokun sendo masculino. No final não importa muito, né? Mas essa é a explicação. Gente, e pra você que busca, ó, jogos de búzio, artigo religioso, tá? Um auxílio ali com babá rolando, Palácio Mariá. Lá você encontra essas imagens belíssimas aqui, entre outros artigos religiosos. Só você clicar lá no Palácio Mariá no Instagram, tá? E no telefone também. As meninas vão te atender super bem. Atendimento de qualidade e rápido, tá? Inclusive, as encomendas que vocês fazem lá, se não tiver lá, eles dão um jeito rapidinho para solucionar a sua urgência. Isso é bom. Vitoriosas, como não deixo nunca de trazer para vocês o Flores do Camorim, que é quem está sempre com o Pod Axé, aqui com o Pod 7 Axé, no nosso podcast, trazendo os ornamentos que você também pode encomendar para sua formatura, para presentear a sua mãe, para presentear a sua namorada, para eventos de grande porte. Eles estão preparados para receber vocês. É só clicar no @, falar diretamente com eles ou me chamar que eu passo o contato para vocês, tá bom? E vamos agradecer a presença do Baba, o Eberson de Ogum, que esteve conosco aqui, abrilhantando, trazendo todas as desmistificações que surgem na internet, que é o que o Pod 7 tenta trazer para vocês aqui. Eu e o Vitor Nem agradecemos a presença de vocês aqui no nosso vídeo. Siga nossas redes sociais, assim como a do Baba Lorixá, o Eberson. Muito bom, muito bom. Bel, muito obrigado pela vinda aqui. Você foi excepcional. Obrigado a vocês. Tá? Vocês aí, ó, não podem perder esse episódio. Isso tá aqui. Com tudo. Está Completo forte. no YouTube, você vai encontrar todos esses cortes e muito mais com ele, que trouxe muita informação pra gente. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Falamos de assuntos muito bons e realmente desmistificando muita coisa. Eu agradeço e sigam aí, ó. Pod 7, já sou seguidor, árduo, né? Acompanho e aconselho a todo mundo seguir. O assunto de hoje é imperdível realmente, cara. Muito obrigado a vocês.